apropriando de uma palavra deles para poder te dar esse espaço, essa voz. É um grupo pequeno, ao mesmo tempo é um grupo grande, tem uma repercussão, é um grupo, eu diria assim, com certas características, eu diria assim, anárquicas, no sentido de que ele é auto-organizado, então um pouquinho nessa linha. Então nós não fazemos parte de nenhuma instituição acadêmica formal, a rede não está ancorada em nenhuma instituição acadêmica, mas as pessoas que participam estão nos diversos espaços públicos, privados, terceiro setor, nos vários setores, grupos de pesquisa. Então é uma rede que tem transitado, dialoga com igrejas, mas ela segue um caminho peculiar. E uma coisa que chama atenção, mesmo com às vezes seus desafios, é que já estamos há mais de 3 anos fazendo este percurso, de todo mês nos reunirmos. Então, hoje em dia, quem consegue manter-se 3 anos fazendo uma atividade como hábito, ela tem alguma energia, digamos assim, ou um interesse comum que está sendo colocado. Então, primeiramente, muito obrigado pela tua disponibilidade e por estar aqui conosco. Legal, obrigada, Humberto. Agradeço também o convite. Só conheço o Humberto aqui, né, dessas pessoas que eu vejo, e contente de estar no meio, assim, né, porque como eu vou falar um pouquinho, né, apresentar para vocês saberem a minha realidade atual e também de todo o meu histórico, resumidamente, né, acadêmico e de ativismo, no meu último ano eu estou imersa na educação básica, né, porque estou atualmente há 1 ano como professora efetiva na rede municipal da cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então, até mesmo que a Fabiola trouxe, né, da realidade da atual situação de educação das crianças, eu estou imersa nisso, né, nessa realidade, né. Eu trabalhei já aqui em Balneário em 3 colégios, né, 3 escolas municipais, porque ao chegar aqui eu fui professora CT, que a gente chama, né, que é contrato temporário, e aí logo fui convocada no meu concurso, né, para minha vaga como efetiva. Então eu passei por 3 escolas e pude observar a realidade e comparar, pelo menos, com o meu parâmetro único, que era Curitiba, né? Percebi grandes diferenças. Então, como a gente está passando aqui pelo tema culinário, eu vou fazer uma grande salada hoje aqui de temas, porque a gente vai desde da situação extremamente precária da educação brasileira pública, envolvendo também questão trabalhista, né, de salário, de precarização da nossa profissão, até chegar em orientação de TCC. Então vai ser uma saladona aí, e em algum momento, se eu perder ali um ingrediente, vocês vão me lembrando de adicionar, opa, faltou ali a cebolinha, esqueceu de adicionar. Então vocês podem se sentir também bem à vontade em voltar a trazer algum fio aí que eu possa ter perdido. Bom, apresentação, né, primeiro. Eu me formei em Biologia lá em Pelotas, em licenciatura, mas era o curso que tinha, né, licenciatura, não tinha bacharelado, e não pensava em dar aula, né, não queria, eu era uma pessoa bem tímida, bem fechada, mas a minha mãe me orientou, né, licenciatura é uma possibilidade aí para o futuro. Fiz isso lá em Pelotas e logo fui para Curitiba fazer mestrado, porque eu queria muito fazer pesquisa, né, o laboratório, a ciência me encantava muito, e fiz o mestrado e o doutorado no mesmo programa, que é o programa de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Federal do Paraná, e desenvolvi trabalhos na área ambiental, porque já na graduação de biologia eu tive alguma experiência com experimentação animal, e ainda não era vegana e não gostei, né? Foi bem pesado, e eu entendi que, poxa, para eu trabalhar com animais, eu vou ter que causar mal para eles, né? Eu não entendia que era possível fazer pesquisa dentro da área de zoologia e animais que
eu não teria como fugir dos maus tratos, né? Na época também nem conhecia tanto esse tema. E aí fui para, mas eu mesmo assim queria muito a área ambiental e resolver problemas ambientais, né? Então, ainda nessa, digamos, uma certa ilusão, né, de que eu poderia resolver problemas ambientais usando a pesquisa, fiz mestrado na área ambiental, de degradação de poluente, e o doutorado foi na área de bioenergia, mas também com viés de reduzir danos ambientais, porque foi proposta uma produção de bioetanol alternativa à cana-de-açúcar, né, que é muito usada no Brasil, e num pós-doutorado eu fui para engenharia ambiental, que era uma área que eu me interessava já há muito tempo. E aí tive uma experiência bem interessante, que eu fui para a Amazônia, né? Vivi 1 mês e meio na floresta, mas uma base científica, né? Então todo mundo pergunta, teve contato com comunidades indígenas? Eu só tive contato com ribeirinhos, porque eram eles que trabalhavam nessa base, né, de pesquisa, né? Mas o meu maior contato foi com realmente pesquisadores, tanto brasileiros quanto internacionais, porque é uma base bastante importante e é parceria, né, do Brasil com um instituto alemão e outras universidades de fora do país. Um relato assim que eu vou relacionar com a formação é também a minha história no movimento vegano, né? Porque foi quando eu estava no mestrado em Curitiba que eu me tornei vegana e me tornei ativista, né? No momento que eu me tornei vegana, eu percebi a necessidade do ativismo. Eu vi, poxa, mas eu descobri isso agora e outras pessoas precisam também saber dessas coisas. As pessoas precisam saber como que é produzido o leite, coisa que eu não fazia ideia, né? Eu achava que tudo bem retirar a secreção mamária da vaca, que não faria nenhum mal a ela, nem os filhotes. E fui descobrindo, e aí eu resolvi, não, preciso ser ativista para também trazer essa informação para outras pessoas, que as pessoas não consomem porque são más, né? Porque tem um mau caráter, é porque não sabem. Então, em 2010, junto a essas minhas pesquisas, eu também comecei no ativismo lá em Curitiba. Eu fiquei muito tempo numa mesma ONG chamada ONCA, Defesa Animal. Então, ali eu tive bastante experiência em ativismo de rua, né, que até, digamos que eu posso chamar aqui de educação popular, porque a gente ia para o centro da capital com material impresso, banner, e conversava com as pessoas que tinham interesse. Então, essas pessoas vinham até nós tirar dúvidas sobre qualquer tema que envolvesse veganismo, né? Seriam questões ambientais, de saúde, tinha gente que só vinha pegar uma receita, tinha gente que vinha contar uma história, tinha gente que queria ajuda para castrar o seu cachorrinho, ou contar histórias trágicas de animais. Então, eu tive esse tempo todo de bastante experiência em contato com o público em geral. Nesse meio tempo, a gente trabalhou também fazendo bastante palestra e evento em instituições, universidades, colégios, também dialogando com um público bem variado. E a gente percebeu um momento também de se trabalhar oficinas de culinária, porque na época em Curitiba não se tinha, né? Hoje em dia as redes sociais estão cheias, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu um videozinho de receita vegana, né? Que é uma coisa super comum, porque vou chegar lá, né? Mas chegou nesse nicho de mercado, né? Acabou que virou um nicho de mercado e todo mundo já conhece alguma coisinha. Na época não se tinha, então eu e minha amiga ativista, a gente começou a fazer oficinas de culinária. Produção de leites vegetais, né, o basicão mesmo, bater aveia, experimentar castanhas, fazer os queijos, fazer leite condensado. E tinha muita abertura, né? As pessoas queriam muito aprender. Isso em Curitiba. Fiz também alguns cursos de culinária em Pelotas também, que é a minha cidade, né? Também muita abertura. E nesse meio tempo, como eu fiz um doutorado em engenharia de bioprocessos e biotecnologia, me trouxe também conhecimento na área de microbiologia, né? Desenvolvimento de processos microbiológicos.
Então, eu tive a oportunidade também de dar aula em curso de pós-graduação de alimentos. E aí tinha disciplina que era chamada de produção de alimentos e bebidas fermentadas. E na ementa, o que se tem são produtos animalizados, né? Salames, os queijos, os iogurtes, todos eles à base de produtos, ingredientes de origem animal. E a minha proposta foi fazer uma disciplina 100% à base de plantas, né? E fiz, e foi um grande sucesso, né? As alunas e os alunos adoraram. Então, foram 2 anos nessa pós, trabalhando essa disciplina, e foi realmente muito rico, assim, para mim, mas para a turma também, muito bem aceito, em nenhum momento foi solicitada a participação de ingredientes de origem animal. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá no ativismo, né, trabalhando, né, questões do veganismo amplas, eu também levei para um patamar bem científico, né, porque eu não ensinava receitas nessa pós, né, eu precisava abordar a questão nutricional, os processos microbiológicos envolvidos, até mesmo produção de cerveja, né, porque é uma bebida fermentada. Então, como eu disse, né, eu ia muito do básico até mesmo para orientação de trabalho de pós e TCC. Bom, aí então vocês estão vendo realmente a salada da culinária, professora, ativismo, tudo isso misturado. Em alguns momentos uma se sobressai mais que a outra, mas sempre andando junto, né? Culinária e perspectiva ambiental, perspectiva crítica e a minha atuação como professora, né? Essa questão da culinária, acho interessante até mencionar e relacionar com o veganismo novamente, porque eu tive experiência na cozinha com meu pai, né, que ele gostava muito de cozinhar, mas era muito voltado assim para alimentos da culinária italiana, né? E quando a gente teve uma cachorra na família chamada Lena, que era muito amada por nós, foi ela que me despertou para o veganismo, né? Porque ela sempre comeu com a gente, ela até sentava à mesa, ela era assim, ela era bem humanizada e e a gente comia animais, né? Na família e eu compartilhava com ela alguns alimentos e aí eu percebi, poxa, eu amo tanto essa cachorra, mas ao mesmo tempo eu estou comendo outros animais. Então foi o despertar do olhar ali da Lena que eu percebi, poxa, por que os outros animais podem ser tão maltratados e mortos e a Lena não, né? E aí isso eu fazia biologia, né? Eu estava fazendo faculdade, fiz essa primeira relação e aí logo também acessei algumas informações sobre impactos ambientais na faculdade, né? Quando fui para Curitiba, morar sozinha, eu decidi então vou tirar os animais do meu prato. E como eu disse, né? Logo me tornei ativista. E eu acho interessante aqui, como vocês também são algumas pessoas aqui da área da educação, fazer alguns relatos, porque eu imagino que vocês devam se perguntar, né, mas como que uma professora trabalhou, né, uma professora de ciências, biologia e também na área ambiental, como o professor Humberto comentou, né, que eu fui professora no curso de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental, como que essa professora trouxe essas relações, né, como o estudo foi aceito. Ano passado, até vou mostrar aqui para vocês, foi publicado um livro que chama Educação Vegana. E eu escrevi um capítulo nesse livro sobre o meu relato inteiro na educação, relatando tudo que eu consegui trabalhar dentro das disciplinas, dentro dos diferentes níveis de educação, relacionando temas sobre veganismo e o conteúdo que eu precisava ali apresentar. Então, eu trabalhei disciplinas, por exemplo, como bioquímica, e aí relacionar o tema veganismo, por quê, né? Por que bioquímica e veganismo? Porque a gente estuda a composição das células na bioquímica, né? E a função das organelas, né? Das partes das células.
Então, ali é possível trabalhar até mesmo que toda célula, seja ela animal ou vegetal, ela tem proteína. E aí já desmistifica, né, muita coisa de que mas vegetais não têm proteína. Então, se a gente estudar uma célula, quem conhece minimamente uma célula sabe que uma alface tem gordura, tem lipídio, porque é uma célula vegetal, e tem proteína também. Não estou dizendo que a alface é fonte de proteína, tá? Mas é composto também. Trabalhar, por exemplo, disciplina como tecnologias limpas, né, dentro da graduação na área ambiental. Pude trabalhar as carnes de laboratório, as carnes vegetais, porque ela traz essa proposta de ser uma tecnologia limpa. De certa forma, em um ponto de vista, elas são, claro, né, porque não usa terra, a quantidade de água que é usada para se produzir as carnes. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso me aprofundar, porque eu sei que existe uma confusão entre carne de laboratório e carne plant-based, né? Então eu posso aprofundar se vocês sentirem essa necessidade, né? Porque são temas que eu estou muito acostumada e às vezes eu posso passar e às vezes para outras pessoas o básico faltou. Imagine, trabalhei a parte de estratégias de conservação da natureza, recuperação de áreas, e o que isso tem a ver com o veganismo, né? Tem tudo a ver, porque o veganismo ele também parte da redução de impactos ambientais. E a gente não tem como falar de recuperação de área sem falar no que degradou aquela área, né? E o que mais degrada a área atualmente no mundo e principalmente no Brasil? É a pecuária, né? Não é nem, a gente não pode nem falar que é agricultura, porque falar agricultura a gente está mascarando dados, né? Então, no mundo, mais de 60% da água potável vai para onde? Vai para a pecuária, não é agricultura. Então, tem muitas pessoas que acham que a água no mundo é usada para o uso doméstico, né? E aí tem aquelas campanhas que a gente vê: fecha a torneira enquanto escova o dente, não lava a calçada com mangueira. Tudo isso, assim, é muito, eu diria até despolitizante, porque esse consumo de água doméstico, ele é ínfimo perto ao que a pecuária consome de água. Questão também de poluição atmosférica, né, que a gente trabalhou muito nessas disciplinas. Aí você já deve ter ouvido falar em pessoas que escolheram um meio de transporte a bicicleta para reduzir impactos ambientais. Isso é muito ínfimo perto ao que a poluição atmosférica é gerada, por exemplo, pela liberação dos gases da digestão de bovinos. Então, a gente tem mais bovino no Brasil do que gente. Já passou um número, né, de bovinos maior do que o número de seres humanos no Brasil. Porcos e galinhas, então, muito mais. Né? São animais menores que são criados de forma confinada, então se tem muito mais. Todos esses animais demandam muitos recursos, né? Tanto de alimentos quanto de água. Então, aquela água que eu citei lá que vai para a pecuária, ela entra aí. Recurso, alimento. O que esses animais comem, né? Comem majoritariamente a ração feita de soja. 90% ou mais da soja produzida no Brasil é para ração, não é para ser humano. Então, a gente tem um impacto ambiental mais um altíssimo, né, da pecuária. Todos esses dados, eles são fáceis de encontrar, né, e foram sendo sempre trabalhados. Que mais que eu citaria para vocês de interessante aí, que eu fiz essa... Jona, nesse sentido que você estava comentando, uma questão que eu fiquei sabendo, mas talvez você tenha mais conhecimento ainda, e até uma leitura política, eu fiquei sabendo que, por exemplo, esses próprios aviários, essa produção aviária, ela está utilizando os próprios restos dos animais na própria comida deles. Então, se você puder fazer um pequeno comentário sobre isso, para mim seria ótimo. Essa prática de usar os animais é resíduo mesmo, né, da produção e volta para a ração. Até aquela doença da vaca louca, ela se originou justamente por isso, né, porque os animais estavam se alimentando de ração feita do resíduo dos próprios animais. Então, a gente entra aí nessa questão de saúde pública, né, quando a exploração animal afeta
a própria produção, né, não só o consumo do produto, né, mas a própria produção animal afeta a saúde daqueles animais e que vão afetar a saúde dos trabalhadores envolvidos e a população que vai ingerir. A Covid, né, o surgimento da Covid e dessa pandemia, ela tem origem aí também, né, foram aquela relação desarmônica do ser humano com a natureza, né? Quando ingere animais, entra em ambientes que são naturais, né? Silvestres, selvagens, o ser humano entra nesses ambientes e começa a ter uma relação desarmônica com animais, como foi o caso, né, do consumo de animais silvestres. O ser humano começa a ter acesso a vírus que antes não tinha, né? Então a gente não tem aquela proteção para esses vírus e esse vírus foi, né, tudo indica que foi daí, dessa relação do ser humano, seja manuseando os animais mortos ou vivos, porque entra em contato, ou pela caça também, né? Essas epidemias que são muito parecidas com a pandemia da Covid, também, né? Manipulação de animais selvagens pela caça, o consumo, ou eles ainda vivos e aglomerados, e esses vírus saltam, né? Eles passam então a contaminar a gente ou contaminar animais que já são de produção, como o caso de outras epidemias, também a gripe aviária, a gripe suína, vem todo dessa relação, animais aglomerados, né, e se contaminando e ficando doentes, e aquela grande quantidade de antibiótico que são destinados a eles, né? Hoje a gente tem aí 80%, nos Estados Unidos, 80% dos antibióticos produzidos são para animais de produção, não são para seres humanos. E no mundo total chega perto desse número também. Então, Esse aspecto realmente é uma que prática. desculpa, Jona, esse aspecto que você trouxe, eu dei uma palestra recentemente em um colégio e uma professora de ciências me corrigiu, porque eu falava da questão dos hormônios, e ela falou, Humberto, não são hormônios, são antibióticos. Então, assim, porque a gente vai se esforçando em conhecer um pouquinho e se sensibilizando a essas questões. É claro que você, além desse ativismo, você tem todo um conhecimento, eu diria assim, acadêmico que te permite, ou científico, digamos assim, que te permite acessar. Mas assim, ela comentou comigo, Humberto, não são hormônios. O meu marido, porque o marido dela trabalha com isso na cidade de Maringá, e aí ela comentou, não, são antibióticos, e a gente usa muito antibiótico. Isso, a gente ouve muito isso, esse erro, né? De os animais crescem tanto porque induzem, dão um hormônio, o que dão são os antibióticos, são chamados de indutores de crescimento, porque realmente, né, o uso de grande antibiótico reduz as doenças, eles se mantêm vivos e comendo, né? Mas hormônios são, inclusive, proibidos, né? Então, se tem, é muito difícil encontrar indústria que faça a aplicação de hormônio. Existem aplicação de hormônios para outros fins, para induzir cio nas vacas leiteiras, ou existe já tecnologia para induzir até mesmo que elas tenham mais filhotes fêmeas. Essa manipulação já tem, né? Mas a aplicação de hormônio para franguinho crescer, né, que se dizia muito, porque um frango ele cresce a ponto de 40 dias ele está com peso para ser abatido. Cláudia. E olhe lá 40 dias, né? Porque a gente sabe que tem aí produções avícolas que não chegam aos 40 dias. E aí é aquela carne que se derrete, assim, né? Mas o meu comentário era sobre. Você falou da questão da produção de carnes. A gente sabe que ainda existe no Brasil, e você faz esse relato do consumo de água na criação de carne bovina, há uma produção que é extensiva, né? Então, quando você traz esses dados referente à produção da bovina, seria gado de confinamento ou gado de produção extensiva? Esse que é solto no campo, né? Então, no Brasil, nossa realidade... Se você pegar a região aí da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, você é de Pelotas e sabe bem, muito aí nós temos criação de gado na maneira extensiva. Se a gente pegar Mato Grosso, e aí sobe um pouquinho, nível de Brasil, a gente tem aí um outro tipo de produção. Então, a realidade...
Como? Se você puder falar um pouco sobre esse tipo de produção de gado. Então, a nossa realidade no Brasil é que a produção de gado para carne, esses animais são criados soltos. Não é muito raro a gente ver gado confinado para carne. Os animais que são confinados são vaca leiteira no Brasil, né? Estou falando da realidade do Brasil. E os porcos para carne, as aves tanto para ovos quanto para carne. Gado para a produção de carne são criados soltos. Então, tem gente até que pensa, eu quero causar menos, eu me sinto mal, eu não quero fazer mal para os animais, vou parar com a carne vermelha. A carne vermelha, a produção da carne vermelha, que é esse gado criado solto, é a menos cruel, porque o animal, ele morre ainda jovem, com 2 anos, 4 anos, o abate é feito de forma extremamente cruel, o transporte é terrível, é um pesadelo, mas eles são criados soltos, eles têm uma vida no pasto, né? Agora, essa água que a gente entra nesse cálculo, ela envolve a água para dessedentação, né, que é para os animais beberem, não só esses soltos, mas a vaca leiteira, os suínos e as aves, e a água para irrigação de toda essa quantidade de soja que é produzida, porque é muita água que vai na monocultura. A soja produzida, então, como você dizia, para os antibióticos e para a alimentação. A soja? A soja para a alimentação desses animais. Isso, a soja é produzida para ração dos animais confinados, vaca leiteira, aves e suínos. Ok, mas tem muito milho também, né? Tem. A maior parte, 70% do milho e da aveia no Brasil é também destinada à ração. Nos Estados Unidos passa de 90% o milho produzido para ração. Isso que lá usam muito o açúcar do milho para os xaropes e produtos industrializados, que não ração. Ok, obrigada. Nada. Bom, vamos ver assim, outros relatos interessantes, né, que eu poderia. Eu acho que de relato eu trouxe assim um resumo aí bem geral. Uma disciplina que abriu bastante para debate e debate crítico foi a disciplina de educação ambiental, né? E porque educação ambiental, imagina, para sustentabilidade, aí vem esse conceito, né, que inclusive está no nosso título aqui da proposta, né, de debater. O que seria sustentabilidade, né? Então, isso já virou também a sustentabilidade já foi totalmente cooptada, né, pelo sistema, virou tem gente que usa até termos como capitalismo verde, né? Totalmente cooptada, enviesada, sem descontextualizada também, né? E aí, quando a gente traz uma perspectiva crítica e vamos, então, adicionar adjetivos a essa sustentabilidade, aí a coisa fica diferente. Algo que me ajudou muito nessa caminhada e nessa perspectiva de compreender conceitos e que conceito é esse, quem é que se faz uso dele, foi quando eu tomei conhecimento e comecei a estudar Paulo Freire. Justamente por ser professora, né, veio essa demanda, essa proposta, teve um curso sobre Paulo Freire, então eu comecei a me debruçar sobre, a gente organizou grupos de leitura, a gente já leu em grupo 3 vezes a Pedagogia da Autonomia não, Pedagogia do Oprimido, e outros livros dele também, e isso foi que deu explodiu mesmo, assim, abriu muitas perspectivas de analisar as coisas de forma bastante crítica, compreender que conceitos soltos eles não ficam bem claros e são realmente cooptados. O Paulo Freire, a gente estudou a parte dele bastante, quando ele se coloca como bem radical, né? Inclusive até marxista em alguns livros dele, né? Então, ele me abriu para eu começar a me preocupar com a politização e não só em trabalhar sustentabilidade ou só trabalhar receita, né, e partir dessa ideia de que eu preciso
ensinar receitas e trabalhar a sustentabilidade nas minhas oficinas, porque as minhas oficinas de alimentação, elas sempre foram, na maioria das vezes, crude veganas, né? Então, eu sempre trabalhei alimentos crus, sucos verdes, batidas verdes, os fermentados, evitando ao máximo industrializado. Eu acho que eu nem usava industrializado nas minhas oficinas, para ter essa pegada muito, muito próxima, né, do que eu considerava sustentabilidade. Então, por exemplo, oficinas de suco verde, né, que era sempre muito sucesso. Eu trabalhei dentro de um espaço que tinha uma agrofloresta ali na cidade de Curitiba. Então, para fazer o suco, a gente coletou as punk, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, para desmistificar, né, um pouco do alimento verde que a gente só encontra no supermercado. E também, né, usar punk é um ponto importante, mas até que ponto, né, a população conhece, tem condições, né, e tem tempo de ir coletar e estudar, saber se aquela planta é realmente comestível ou não. Então, eu me questionava bastante isso, né? Até para quem que é essa oficina, né? Quem é que vai ter acesso a esses alimentos? Esses questionamentos vinham muito, e justamente, e principalmente na época que eu comecei a trabalhar de maneira mais crítica, né? Os temas que eu já vinha trabalhando. Então, com Paulo Freire, essas leituras mais críticas e leitura e acesso a pessoas marxistas, principalmente, e até atuais, assim como a Sabrina Fernandes, que é uma socióloga bem conhecida até nas redes sociais, né, porque ela tem um canal chamado Tese 11, e ela é vegana, e ela é marxista, ela é escritora, e ela trabalha conceitos bem básicos também, que é importante para quem está no início dessa politização. Isso tudo foi agregando a esse meu trabalho, tanto de professora, enquanto professora de ciências na faculdade, e enquanto também oficineira, né, nessa área de alimentos. E aí, digamos que agora a gente pode costurar até a palavra que eu coloquei no título, né, que eu veio essa proposta de anticapitalista, né? Essa palavra, às vezes, ela fica um pouco solta também, né? Mas eu sugeri para já dar algum indício de que teria um teor político no tema aqui abordado, né? E não só a culinária, como algo voltado só à alimentação e produção de alimentos em casa, e não só um ativismo vegano, mas que sim, a culinária ela deve ter um teor político e o ativismo vegano deve ter. Na verdade, sempre tem, né? Foi o que eu aprendi também lendo Paulo Freire, né? Tudo vai ter o teor político, mesmo que seja colocado como neutro, né? Nada é neutro, né? Muito menos a ciência é neutra. E se diz neutra, a gente sabe para que lado que está indo, né? Quem é que vai cooptar essa neutralidade, que é a classe dominante, né? Quem está no domínio. E isso, às vezes, a gente encontra bastante dificuldade no meio científico em as pessoas acharem, compreenderem. Não, tem gente que defende que a ciência é neutra, né? E acha que a ciência realmente tem boas intenções e que ela, por si só, ela já é boa para o ser humano, né? E se a gente for ver o quanto que a ciência tem feito de mal, né? Não a ciência, né? Mas as pessoas que dominam as práticas, né? E os métodos fazem... principalmente como a gente já falou aqui, né? Olha a produção animal, né? O quanto que ela cresceu, e com base na ciência, o quanto que os antibióticos são produzidos. O antibiótico é produzido com muita ciência de altíssima qualidade, de ponta, mas para o bem de quem, né? Então depende na mão de quem que está esses conhecimentos, né? E então foi aí que eu percebi essa necessidade também de colocar o veganismo como uma prática política, porque eu ouvi muitas vezes que o veganismo pode ser neutro, que o veganismo é só trabalhar direitos animais, que a pessoa retirando os alimentos de origem animal do seu prato, da sua prática, não usando o produto testado,
que ela já está fazendo um grande favor. Mas aí, se a gente vê dados, os dados, por exemplo, em relação ao número de pessoas que se declaram vegetarianas e veganas, cresceu muito. Em 2009 era 9%, hoje a gente está chegando a 15% de pessoas que se declaram, 15% da população brasileira se declara vegetariana ou vegana. E o número de animais mortos diminuiu? Esse número de pessoas veganas, não, né? Só aumenta. O número de animais explorados e mortos só aumenta. A quantidade de água usada para produção animal só aumenta. A faixa etária dessa pesquisa, puxa, não vou conseguir lembrar agora, mas eu acho que ela é um pouco reduzida, vai da juventude até a fase adulta, que é a maior parte, né, das pessoas, geralmente ali por volta, no final da adolescência e 20, 30 anos. Mas é uma quantidade grande, né, de pessoas, se a gente pensar 15% da população brasileira que se declara, né, mas a realidade dos animais, ela só muda para pior. Tem esse discurso aí do bem-estarismo, né, de abate humanitário, que tem inclusive pessoas que comem os animais, mas se preocupam, né, em consumir, por exemplo, ovos de galinhas soltas. Então, o bem-estarismo ele veio para abafar um pouco, né, e dar um alento para as pessoas que querem continuar consumindo, mas que querem fazer menos mal. Esse tem sido um grande obstáculo, né, também do movimento vegano, porque tem pessoas que param por aí, né, acham que estão reduzindo os impactos na vida dos animais usando esses produtos. E essa visão política do movimento vegano, ela faz a gente se aprofundar e se deparar que mesmo a gente consumindo produtos de origem animal, só de origem vegetal, existe ainda o impacto social e econômico e ambiental nesses produtos. A gente sabe que, claro, que são bem reduzidos. Se a gente comparar o quanto que de água vai, o quanto de terra é usado para produzir arroz, ou ainda que arroz use bastante água, ou para produzir batata, alimentos vegetais em geral, vocês já devem ter acessado nessas informações, que quantos litros de água para produzir manteiga, leite, comparado à produção vegetal, a gente sabe que ainda existe uma grande diferença. Mas aí a gente vai pensar assim, tá, então vamos resolver o problema ambiental e o problema da fome e destinar toda a soja que é produzida e todo o milho e aveia, que são alimentos ricos, né? Ricos alguns em fibras, minerais, proteínas, carboidrato, ótima fonte de carboidrato. Vamos destinar esses alimentos para a população pobre, a gente acaba com a fome. É só as pessoas serem veganas, a gente acaba com a fome, a gente acaba com o impacto ambiental. E tem pessoas que realmente acreditam nisso, né, dentro da sua ingenuidade. Mas aí a gente vai lançar essa proposta para os latifundiários. Será que eles iriam aceitar doar essa produção toda para as pessoas para acabar com a fome? Aí, será que a intenção deles é acabar com a fome, né? Pelo contrário, né? A fome do povo alimenta o bolso deles, né? Então, isso também, essa visão mais crítica me ajudou a evoluir no próprio veganismo, né? E compreender que um caminho que o veganismo estava sendo... que ele estava se encaminhando, e hoje a gente vê isso claramente, né? Um movimento que virou um movimento de mercado, um movimento elitista. Tem pessoas que veem no supermercado produtos veganos e acham que o veganismo é uma coisa cara, né? Vê lá um leite vegetal de R$20, um queijo vegetal de R$30, R$40, totalmente fora da realidade da maior parte da população brasileira, né? Então, o veganismo liberal, ele conseguiu fazer isso, acabar com a imagem que o veganismo era para ser algo acessível, algo até mesmo solidário, né, de se pensar na própria alimentação local, e se a gente até ampliar para agrofloresta, alimentação orgânica, o que deveria ser, mas é o que o veganismo popular traz, né? Então, foi quando eu realmente me vi compreendendo o que era o capitalismo e o que ele consegue fazer com o movimento vegano, né? E com a vida dos animais, basicamente, né? Que é mercantilizar a vida, né? Assim como a vida humana e o trabalho humano
a capital, né, dentro desse sistema, a vida desses animais também é capital, né, e acabou que, então, o movimento, em grande parte, virou nicho de mercado e não mais uma luta por libertação animal, né. E o problema realmente é a mercantilização da vida desses animais, né, como da vida dos seres humanos. Joana, uma inquietação, não sei se pode ser agora ou depois, nesse raciocínio que você está construindo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente traz este tipo de pautas vegetarianas, veganas, dentro de alguns contextos e motivações, alguns são motivações religiosas, outras são motivações via ativismo, etc. Algumas pessoas, assim, ou culturalmente no Brasil, e aqui não sei se eu estou fazendo uma generalização apressada, mas se fala, digamos assim, mas é natural comer carne. É algo assim natural, entre aspas, esse natural. Como é esse processo educativo, ambiental, político, que digamos assim, poderia ser conduzido, poderia ser esclarecido nesse sentido, você como uma cientista dessa área, digamos assim, e ativista? Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta junto, porque você falou dos vários impactos, por exemplo, do não consumo de carne, né, de produtos animais. Você tem informações também sobre o impacto físico no corpo da pessoa? Porque é isso que o Humberto fala, né? É uma questão cultural. Tanto que é tão forte que a Igreja Católica tem como lá de uma vez, né? Mas tem como uma das penitências nesse tempo de quaresma não comer carne. Veja, de tão forte que é o aspecto cultural e ele vem perpassando o tempo. Então, se você tem também nesse processo de conscientização, impactos no corpo, no físico da pessoa. Alguns dados. Tá. Essa palavra natural, né, ela gera aí um debate, ainda mais o Humberto, que é filósofo, né? E eu nem vou me aventurar muito aí, mas, assim, na perspectiva, vamos dizer, na perspectiva científica, mas ainda assim, me colocando aqui como uma marxista, né, que a gente vai analisar na materialidade das coisas, né? O termo natural, ele é usado generalizadíssimo, né? E eu diria que consumir as carnes dos animais é cultural, com certeza, né, cultural. Não uso o termo natural. E a gente precisa fugir um pouco desse conceito, porque ele engana, né? Eu uso, assim, às vezes, em algum momento, como gíria ou natureba, para me fazer entender em alguns momentos, né? Uma alimentação natureba e tal. Mas, claro, com crianças, adolescentes. Deixa eu só voltar na pergunta do Humberto, para daí falar sobre a questão dos impactos na saúde. Humberto, tu perguntou, só me repete aí a tua pergunta. Que o que tenho assim percebido que quando a gente traz este tipo de temáticas, digamos, a grupos que não são, digamos assim, por exemplo, como você falou, uma pessoa vegana falando com veganos, é como se fosse a seita, digamos assim, certo? Tipo, é como estar falando de Nossa Senhora com católicos, é uma coisa assim. Mas quando a gente leva para um grupo, eu diria assim, pluridiverso, e aí a gente fala dessas questões que nós estamos dialogando aqui, de alguma forma nos sensibilizando, adquirindo conhecimento, algumas pessoas dizem, não, mas para nós seres humanos é natural comer carne. Não é algo que a gente faz por ruim, é natural. Então, por isso que eu coloquei meio que entre aspas, e aí eu queria ver como você desmistifica isso, você já, de alguma forma, já iniciou essa reflexão. Tá. Bom, tem várias abordagens. Depende do público que eu estou falando, eu posso acessar de diferentes formas. Por exemplo, quem gosta muito da parte da saúde, quem está mais preocupada com a saúde. Aí a gente vai entrar lá no histórico da nossa espécie e perceber que, enquanto espécie, a gente consumiu alimentos crus por muito mais tempo do que alimentos cozidos, porque a carne ela só foi consumida
a partir do uso do fogo, do domínio dessa técnica, né? E aí, então, o ser humano, ele é muito mais adaptado à alimentação crua, base de frutas e algumas raízes e poucas folhas, do que o alimento cozido. Tá, mas isso vai convencer, né, vai fazer sentido para as pessoas que se preocupam com a saúde. Realmente, o meu intestino ele é bem diferente do intestino de um animal carnívoro, até porque nós não somos seres carnívoros, né? Não somos frugívoros. São alimentos, somos espécies adaptadas muito mais à alimentação crua, frutas, vegetais. Tá, até aí, de repente, talvez para vocês até faça sentido, porque vocês também já têm aí acesso a muita informação. Agora, uma outra perspectiva, mas é natural, sempre é natural o ser humano, né, como tu falou, né, conversar com outras pessoas. Bom, vamos trocar o natural por normal, né? Já foi normal tanta coisa nesse mundo, né? Já foi normal escravizar ser humano pela cor, pela tribo diferente, né? Já tanta coisa foi normal, naturalizada, e que foi desnaturalizada. E que foi muito bom para os seres humanos, para aqueles envolvidos, né? Então, o consumo de produtos de origem animal, a gente pode partir daí também. É cultural, extremamente cultural, a gente precisa respeitar a cultura, o momento, os ambientes, é claro, mas não é porque é cultural e é muito naturalizado que a gente não vai contestar e analisar se realmente a gente precisa mudar. Eu, né, vejo que o que me despertou bastante no veganismo foi não só a questão ética, mas a questão ambiental. Isso pegou muito forte para mim. Por quê? Porque eu já era da área, né, eu já tinha interesse em resolver problemas ambientais. E quando eu vi o tanto de impacto que a produção animal causava, aquilo me fez total sentido. Mesmo que eu não tivesse compaixão pelos animais sencientes, eu teria com certeza reduzido. E aí entra também a questão da saúde. Isso também, para mim, foi forte, mas não tanto quanto a questão da ética e dos impactos ambientais. Aí entra a pergunta da Cláudia, né? O comentário ali de que se a gente aborda também questões dos impactos na saúde. Totalmente. Essa é a base do debate do veganismo também, impactos na saúde. E as pessoas procuram muito a gente para falar. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que se tornaram, que mudaram a dieta justamente por questões de saúde. O que a gente tem de dado importante e relevante, mas que não é falado? Se fala muito em mortes. Acidente de carro, né? O que mais mata no mundo? Será que é acidente de carro? Será que é assassinato? Será que é câncer? Que a gente sabe que o número de mortes devido a diferentes tipos de câncer tem aumentado muito, eles têm aparecido, e aí são diferentes fontes, sejam câncer hereditário, mas já está se percebendo que é mais em função dos hábitos. Hábito. Que hábitos são esses? Consumo de produtos de origem animal, muitas vezes, né? Por exemplo, câncer de próstata e de mama, que infelizmente são muito comuns, né? Nos machos humanos, nas fêmeas humanas. Está relacionado com o consumo de laticínios. Câncer de intestino, que é muito comum, e estômago, relacionado ao consumo de produtos de origem animal, principalmente os embutidos, que já são declaradamente cancerígenos. A Anvisa já declarou grupo 1 de câncer. Quais são os produtos? Embutidos, carnes embutidas, cigarro, amianto e alguns agrotóxicos, comprovadamente cancerígenos. As carnes entram num grupo 2 de alimentos cancerígenos. Beleza, falei do câncer. Câncer mata, eu acho que dá um número de 8 milhões de pessoas no mundo. Puxa, eu trabalhei esse dado ano passado, algo assim. Mas o número de mortes causadas pelo câncer, ele é muito menor ao número de mortes causadas pelos problemas cardiovasculares. O que mais mata no mundo, longe de assassinato, ou o que for, que a gente pensar em outras mortes, outras doenças, câncer, o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. O que causa doença cardiovascular na maioria das vezes? Hábitos de vida. Quais são esses hábitos? A gente sabe, fumo, vida sedentária, sobrepeso e gordura saturada. De onde que vem a gordura saturada? Dos produtos de origem animal.
os ovos, os queijos, leite e as carnes. Então, também é um dado que, dependendo para quem a gente está falando, isso pode fazer muito sentido e muito impactante. Para adolescente, impacta um pouco, mas é uma faixa etária que não está interessada na sua saúde, né? Que não está ainda muito preocupada. Mas, dependendo da faixa etária, a gente se aprofunda nesses dados e debate mais ainda, né? Que nem eu falei, posso trazer dados, mostrar tabela, os números reais mesmo, né? De pessoas que morrem por acidentes cardiovasculares. E assim, é disparado. O que mais mata no mundo, disparadamente de qualquer outra causa de morte, são os acidentes cardiovasculares. E sim, estão relacionados ao consumo de produtos de origem animal. Isso, os médicos, alguns ainda tentam fugir disso, mas a Organização Mundial da Saúde já não tem mais como fugir. Então, se a gente lê relatórios, vai estar lá a sugestão de se consumir, reduzir produtos de origem animal e consumir um pedaço de carne do tamanho da sua palma de mão, uma vez por dia. Então, isso já, a medicina e a ciência como um todo já não tem mais como fugir. Elas estão dando um jeitinho de ainda acobertar, mas isso já não dá, os dados já estouraram. Espero ter respondido. Joana, a professora Giovânia colocou aqui no chat, colocou uma pergunta, não sei se... Se seria vegana, acho que era vegana, uma cultura de novas formas de viver no ecossistema. Eu acho que ainda assim, dessa forma, fica um pouco solto. Eu acho que o veganismo, ele deve fazer parte de uma mudança de sistema, né? Isso pensando em quem já consegue trazer essa visão, né, de capitalista, compreende que o sistema capitalista ele é maléfico para a grande maioria das pessoas, digamos aí 99% das pessoas o capitalismo causa mal e causa mal para o ambiente como um todo. Então, eu entendo que o veganismo ele deve fazer parte dessa revolução, né, dessa mudança de sistema. Então, se seria uma cultura, eu vou dizer que filosoficamente aqui eu não vou conseguir debater cultura, né, o conceito, mas que ele deve fazer parte da prática, né, o veganismo enquanto prática, enquanto posicionamento político, porque compreender que o veganismo é um posicionamento, ele não é só um posicionamento filosófico, cultural, ele é um posicionamento político, que ele visa, sim, mudar a política, a realidade material das pessoas e do ambiente e dos animais como um todo. Joana, aproveitando essa brecha que você trouxe, da perspectiva política, e aqui nós temos um contexto de várias pessoas que atuam na educação, e você também atua na educação, na escola pública. Quando a gente leva esse debate para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o que a gente chama de merenda diretamente, e eu tenho certeza que você vê a merenda, certo? Vê o que as crianças comem, certo? E aí a gente pode falar as crianças da escola pública, entre aspas, tá? Porque entendo que a criança da escola pública não necessariamente é pobre, mas aí por isso que não vou entrar nesse detalhe, mas a criança da escola pública. Aí nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como você vê essa realidade hoje? Nós temos um programa nacional, uma merenda escolar, que está buscando se aproximar disso, ou ela ignora totalmente esse tipo de questões de saúde? Que, por exemplo, a professora Fabiola falava no início, quantos direitos são violados, e talvez inclusive o direito a uma alimentação saudável dentro do próprio universo da escola pública. Então, se você pudesse trazer um olhar ali, eu agradeço. Legal esse Diga, tema Fabiola. aí. Acho que a Sobre Fabiola isso, professora, eu faço parte do Conselho Municipal de Alimentação e Conselho Nacional de Alimentação. Né? Sobre isso, o governo federal tem normativas sérias sobre alimentação saudável, que a maior parte dos municípios não cumpre, professor, mas existem normativas como, por exemplo, alimentação sem açúcar,
Açúcar, por exemplo, não é permitido nas alimentações, é que 80% dos municípios não cumprem, né, mas o governo federal tem buscado políticas de monitoramento, né? Açúcar branco, por exemplo, não é permitido, né? Os municípios têm que procurar adoçar o cardápio com açúcar vegetal. Então, com açúcar ou açúcar demerara, ou açúcar vindo de fonte de beterraba ou cana-de-açúcar, né, que são os açúcares que a gente chama de açúcares que não são nocivos, como ela disse, né? A professora está trazendo aqui. Professora, eu estou aqui assustada, porque essa rede, ela provoca a gente a mudar de comportamento, né? Eu vou ser bem sincera, eu como carne porque a gente é criado, como ela diz assim, com aquela questão, né? Se você não comer carne, você fica doente, né? E aí a gente tem e ela está trazendo informações, eu estou preocupadíssima. Essas provocações é o que muda o comportamento, né? Eu tenho uma amiga vegana e ela fala, Fabiola, não é verdade, tá? Se eu comer carne, você vai ficar doente. E aí eu me vejo provocada na rede, por isso que essa rede encanta tanto, né? A gente se vê provocada a questões que, essas verdades absolutas que a gente tem, que não são absolutas, essa que é a riqueza da nossa rede, né, professor? Se vê provocados por verdades que não são verdades, né? Mas, voltando aqui, o governo federal tem feito não digo nem o governo em termos de políticas partidárias, tá? Mas o governo, ao longo dos anos, tem se preocupado com isso. Inclusive, algumas redes, como a minha, as crianças que são veganas, elas podem levar uma carta das famílias e a alimentação delas vem diferenciada, professor. Tá? A carne, por exemplo, da Rede Santo André, não é uma carne de origem animal. A gente faz experimentos uma vez por semana com carne de origem vegetal para as crianças. Então, existem algumas redes, né? As famílias não gostam muito, mas são carne de origem vegetal. Então, já existem redes, pelo menos aqui no Sudeste, acho que é legal vocês contarem, que têm feito experiências nesse sentido, né? De tirar salsicha, embutidos, por exemplo, já não fazem parte da alimentação há mais de 10 anos. A gente já não oferece isso para as crianças, né? A princípio, o governo federal entendia que as crianças tinham que se alimentar de coisas que tinham oferecidas no meio. Hoje, o governo federal, o programa de alimentação escolar, já entende que as crianças têm que ter uma alimentação saudável, que chama comida no prato, e até as iniciativas de pequenos agricultores, né? A agricultura familiar tem sido valorizada por parte do governo federal. Então, o governo federal busca alimentação, agricultura familiar e agricultura natural, mesmo que ela venha de longe, que ela tenha um custo maior, de frutas, legumes e verduras por parte das crianças todos os dias. E não é fácil. Quando você tira o pão, quando você tira a carne, tem uma grande resistência por parte das famílias. Mas tem sim aumentado em torno de 60% a oferta de frutas, verduras e legumes aí no prato da criançada. É uma iniciativa por parte do governo federal. E no merenda escolar, vocês podem conferir o cardápio e as iniciativas do governo em termos numéricos, tá? É um dado oficial para que a gente possa acompanhar a alimentação da criançada e essas iniciativas. Obrigado, Fabiola, por essa contextualização. Acho que a professora Joana caiu, mas acho que deve estar voltando. Não sei se ela apertou alguma tecla errada, que ela não se despediu, e eu acho que ela estava ansiosa também por comentar um pouco sobre isso. Que realmente existe também um debate que não é só, por exemplo, a própria produção de frutas, de vegetais, também já está usando engenharia que de alguma forma também tem impacto para a saúde. Então era uma questão que eu também queria comentar com a professora Joana, mas eu não sei o que aconteceu, se caiu a luz, vou mandar uma mensagem para ela aqui. Bom dia, só complementando o comentário da Fabiola, né? Fabiola, é uma realidade essa situação da política nacional da merenda escolar, né? Então, assim, tem uma política, porém, na prática, na implementação dessa política, não há atendimentos, né? Por exemplo, eu estou na Amazônia, né? Eu sou do interior do Amazonas. Na região do Alto Solimões, em alguns municípios, posso falar por alguns que eu acompanho com mais proximidade, nós temos seríssimos problemas com a questão da implementação de novos cardápios, né? Então, o que é consumido, por exemplo, de embutidos, como a salsicha. Eu vou dar um exemplo
eu tive uma experiência na minha vida, eu digo que foi uma experiência azeda, né, que eu fui assumir uma secretaria de educação, e aí, por pouco tempo, porque eu não acatei viver aquela política. E aí, eu percebi que existia uma cultura, né, de consumo no cardápio. E foi muito difícil, por incrível que pareça, tirar a salsicha. Entendeu? Assim, tive que, por exemplo, principalmente com as comunidades indígenas, com as escolas indígenas e as comunidades, reunir até os caciques para argumentar, entendeu? Argumentar o quanto aquele embutido prejudicava a saúde e que não podia constar no cardápio. Então, e desde então, desde esse ano, a salsicha não existe mais no cardápio. Porém, ainda falta se trabalhar muitas outras coisas, né? E junto com a política de alimentação escolar, também tem a política de produção agrícola aí, porque a política da alimentação escolar, ela permite a compra de produtos dos agricultores familiares. Aí o que acontece, né? Quando falta o incentivo para a produção da agricultura familiar e a valorização, né, também dessa agricultura, aí eles continuam utilizando produtos, né, que, por exemplo, o açúcar branco, né, que não tem que entrar, poderia entrar rapadura, né, o açúcar mascavo, que é o creme-chou na nossa região, que nós chamamos, entendeu? Só que isso é algo muito difícil, por quê? Porque existem as resistências culturais, né? Os próprios povos tradicionais e originários também, os mais próximos, né, que já têm uma convivência maior com a ocidentalidade, eles já mudaram um pouco desse hábito. Então, temos que trabalhar uma nova educação, é uma nova cultura, né? Por isso que eu perguntei na minha pergunta para a Joana, né, se é uma cultura de uma nova forma de viver, né? Porque para se transformar também numa cultura, precisamos de uma educação, né? Porque a cultura é algo mais, ela é dinâmica, mas ela também tem uma base sólida, né? E como nós poderemos colocar essas concepções, né? E aí, quanto a essa questão da merenda, é uma grande oportunidade, mas tudo depende dos dirigentes, né, de quem está à frente da gestão do sistema educacional. Então, políticas nós temos, agora temos que aplicar, né? E é bem interessante, eu até gostei que você citou aí, né, onde encontrar o cardápio, e eu acredito que nós temos que fazer mais pesquisas sobre isso. Eu tive uma única orientanda no curso de pedagogia que estudou sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Mas que eu espero que muitos outros também consigam realizar essas pesquisas para que nós possamos compreender esse sistema, né? E saber uma coisa, eu queria que a Joana voltasse, porque eu tenho uma questão para complementar para ela sobre essa questão da concepção do ser humano no ecossistema, que eu acredito que essa filosofia aí vegana, né, que eu não sei se é uma filosofia, eu perguntei uma cultura, mas o que é? Se é uma filosofia, uma cultura, é uma educação, né? Eu gostaria muito de continuar, porque eu quero saber, né, desse papel aí, porque na minha concepção de uma epistemologia que eu estou apresentando, inclusive, na minha tese de doutorado, que é sobre a ecoculturalidade, né, e no método de pesquisa de tessitura humana ecológica, eu apresento o ser como um centro, ou não como o centro do ecossistema, mas como um ser do ecossistema que está conectado com outros seres, né? Então, essa filosofia aí da vegania, a gente tem que compreender, no meu ver, vai nesse caminho de a gente se reconhecer enquanto ser e o outro também enquanto ser,
e o quanto que nós seres, né, nos conectamos, e o quanto nós somos interdependentes, né, e que cultura é essa de que nós precisamos nos alimentar dos animais, né? De onde que vem isso? Giovanni, eu vou pedir para você pegar meu contato. Eu tenho um amigo que é filósofo e ele é um pesquisador, ele tem toda essa base fundamental. Ele pode passar isso para você. Olha que maravilha. Ele é professor de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, Sim. e ele te explica tudo isso. Ele chama... Esqueci o nome do meu próprio amigo, gente, vocês veem o que é. Chama professor Herbert, professor Dr. Herbert, ele pode te trazer tudo isso. Ele é uma pessoa muito gentil. Tu tens o contato dele? Tenho, sim. Eu passo ele para você. Se você quiser, vou colocar meu contato aqui no chat. E você manda aqui, ó. E eu tenho uma amiga que ela é vegana também, tá, Fabiola? Ele tem os princípios, mas ele tem os princípios metodológicos de por que o vegano não come, por que ele, qual é a concepção de ser humano de natureza, disso. Ele tem um animal e o outro como um parceiro, ele não tem essa hierarquia. Ele vai te explicar tudo isso melhor sob o ponto de vista filosófico. Ele é um doce de pessoa. Eu tive a oportunidade. Eu tinha até pensado ele vir aqui para explicar por que a ordem dessas coisas, por que a gente não se alimenta de animal quando a gente tem essa concepção. Ele é uma pessoa muito gentil. Quando eu fiz o meu documentário sobre a Carta da Terra, né, que na minha tese de doutorado eu falei sobre a Carta da Terra como princípio metodológico na educação, ele fez uma contribuição muito importante no meu documentário, que o professor Detoni também fez parte. E ele é uma pessoa muito acessível, ele é filósofo, ele é doutor, ele é uma pessoa muito gentil, inclusive. E depois ele manda um WhatsApp para mim, e eu vou mandar o contato dele para você, ele te atende, ele é uma pessoa extremamente doce, ele é uma pessoa muito acessível, e ele fala sobre essa concepção de ser humano e de natureza. Olha aí a professora Joana nos brindando. Obrigado, Joana. Estávamos aí refletindo sobre aquilo que você foi colocando. A professora Giovânia trouxe, porque a professora Fabiola trouxe esse contexto das políticas, do município que ela acompanha e algum panorama nacional, e a Giovânia trouxe um pouco desde o lugar da Amazônia, de como que essas políticas elas estavam distantes e ainda estão enquanto movimento. E aí a gente estava querendo escutar você sobre essa questão da escola pública, como você percebia essas questões neste diálogo que estamos fazendo. Oi, gente, desculpa aí, problemas da nossa internet brasileira. Entrei pelo celular, não fica tão bom de ver vocês, mas vamos lá. Bom, isso de pensar a questão de acesso das crianças à alimentação, principalmente, como o Humberto falou, né, na rede de ensino público, é algo que está muito distante, né, porque, como a Fabiola falou, né, é proibido, né, já tem essa lei que proíbe o consumo de açúcar branco, mas pensar a alimentação vegetal para essas crianças está muito distante, porque nem mesmo a animal, mas de melhor qualidade, já não se tem acesso, né? Eu vejo que, por exemplo, é comum ter na merenda aqueles iogurtes que vêm em saco, como se fosse um saco de leite. Ali tem bastante açúcar, tem os corantes, esses ingredientes que não são muito bem-vindos aí para a saúde, e é a base de leite animal, né? Então, a gente mal consegue chegar numa população que já tem mais interesse ou que tem mais condições de acessar as informações, chegar com uma alimentação vegetal em escolas públicas é um caminho aí bem mais longo e envolve tantas questões, né? Se a gente pensar nas próprias cozinheiras, nas questões de políticas públicas, no próprio interesse do governo, né? Porque o governo, em geral, ele tem relações dependentes e íntimas com o agronegócio. Então, não é de interesse tirar produtos de origem animal, por mais que a Organização Mundial da Saúde solicite essa diminuição. E eu tenho essa minha amiga que eu comentei, que é nutricionista,
ela hoje trabalha numa ONG vegana internacional e o trabalho dela envolve o treinamento de merendeiras e cozinheiras de escolas municipais no Brasil. Então, aí eu já vejo alguma coisa positiva. Então, ela, enquanto nutricionista vegana, que estuda bastante a alimentação à base de plantas, ela dá treinamento de receitas e o porquê daquela receita, tanto dos impactos ambientais e na saúde, e entra também com a parte até de gastos, né, de que muitas vezes tem essa imagem de que é caro, né, mas ela faz esse treinamento voltado também para o cuidado dos gastos do colégio ou da prefeitura. Eu acho essa uma iniciativa bastante positiva, né, de treinar essas cozinheiras e merendeiras a aceitar. E inicialmente, muitas vezes, não é muito bem recebido, né? Mas como assim, né? Vem aí uma nutricionista me ensinar a cozinhar e fazer hambúrguer de feijão branco, ui. Mas, claro, né, tem todo um preparo da equipe para receber a equipe da ONG e compreender que aquilo aí vai ser positivo para as crianças e para elas. Né? Agora eu consegui um acesso, vou entrar novamente pelo computador. Perfeito. Ótimo. Joana, a professora Giovânia queria, digamos assim, enfatizar essa questão que colocou de cultura, prática, que é uma questão que ela está pesquisando e ela gostaria de escutar sobre isso. Então, Giovânia, podes comentar. Oi, Joana. Joana, eu falo daqui da Amazônia, tá? Hoje eu estou na Amazônia Tapajônica, em Santarém, mas eu sou da Amazônia do Rio Solimões. E nós temos na nossa região, né, muitos povos tradicionais, povos originários, né, que têm uma cultura diferenciada, né, de ser, de viver, porém, com o processo da colonização, né, já sofreram muitas mudanças nos hábitos, né, até na sua forma, na sua constituição de ser, né. E aí, quando eu perguntei de você na pergunta pelo chat sobre se é uma nova cultura do modo de viver, né, porque o que eu percebo, né, eu estou apresentando uma epistemologia na minha tese, eu vou defender agora dia 22 de março, uma epistemologia e um método de pesquisa em ciências humanas, de tessitura humana ecológica, onde nesse método existe uma orientação, né, da valorização do ser, do saber e do viver. Então, esse ser, ele não é o centro, ele não é parte, ele é um ser da natureza e que está conectado com todos os outros seres. E aí eu vejo uma aproximação com essa prática da vegania, que eu até estava perguntando se é uma educação, mas é uma educação que pode se transformar também, ela trabalha o quê? Ela trabalha uma cultura, porque toda uma cultura ela é dinâmica, mas ela também tem uma base sólida. E aí, como trazer não sei se é uma filosofia da vegania, para essa base da cultura, desse reconhecimento do humano enquanto ser da natureza, porque ele constitui o seu saber, ele constitui o seu modo de viver, os seus fazeres, as suas práticas, a partir desse reconhecimento. Por exemplo, eu tenho uma amiga vegana, né? A Fabíola deu exemplo que ela tem uma amiga vegana, né? Eu também tenho uma amiga vegana. Eu convivi com ela 2 semanas na cidade de Humaitá, no sul do Amazonas. Essa minha convivência me fez perceber algumas coisas, né? Então, assim, ela tem toda uma compreensão de que eu não posso me alimentar, né, de um animal porque eu estou causando sofrimento a ele, né?
Então, assim, essa é a filosofia, é a forma como ela percebe, né? Então, assim, é aquela questão do vamos buscar o nosso querido Paulo Freire, né? Vamos buscar a amorosidade, a afetividade entre os seres. Então, como você colocou a questão da educação vegana, eu fiquei me perguntando isso, né? Será que não seria importante trazer também para essa educação vegana e a gente fazer uma aproximação disso a partir desse reconhecimento de que o humano, ele é um ser que ele precisa respeitar, que ele precisa ter afeto, que ele pode se conectar, né? Ele é interdependente e essa interdependência nos faz pensar, né, que nós temos que valorizar todos os outros seres e nessa valorização também nós começamos a perceber, tá? Mas aí o que isso afeta a minha saúde? Por exemplo, eu também passei 2 semanas eu passei 2 semanas convivendo com uma vegana, toda a minha alimentação em 2 semanas. Quando eu saí de Humaitá, eu senti que a minha saúde melhorou 100% em 2 semanas. Entendeu? Um hábito diferente. Só que quando a gente volta para a nossa realidade, para a nossa cultura, tem outros hábitos, entendeu? Outros hábitos, e aquilo que o Humberto estava colocando. É o natural. Quando ele colocou, quando as pessoas dizem, não, é natural nós comermos carne. Esse natural, talvez, é cultural, sim, é cultural, mas ele é natural porque se compreende, quem diz que é natural, ele se compreende ali como é um hábito da natureza, é da natureza humana. A compreensão que essas pessoas dizem é natural é uma compreensão de natureza humana. Agora, como que nós vamos trabalhar, né, para mudar essa concepção de natureza humana, né? Aí é que é a grande questão, né? A minha reflexão, a minha pergunta é essa, né? Como que essa filosofia da vegania aí pode nos ajudar a melhorar a nossa concepção e, com certeza, resgatar a nossa cultura originária lá atrás, como disse, né, onde as pessoas comiam somente não comia o cozido, né? Comia tudo cru, que era mais saudável. E viviam muito mais anos, né? Entendeu, Joana? É tanta coisa, né? Eu falei um monte de coisa, desculpa. Mas é porque eu estou cheia de interrogações aqui na minha cabeça. Eu deixei de escrever minha tese para assistir, eu estou terminando, porque eu vi que era importante, eu disse, a filosofia da vegania tem tudo a ver com essa questão do reconhecimento do ser humano como ser da natureza. Uau, ótima, adorei a tua, eu entendi sim, Giovânia, eu gostei muito da tua reflexão e não sei nem o que te dizer, né, sobre tu ter interrompido o teu trabalho aí para vir aqui, espero que vale a pena. Essa tua reflexão, que bom, essa tua reflexão, ela já faz parte, né, dos meus pensamentos, e vejo que dentro do veganismo popular, isso já vem sendo aplicado. E tem pessoas que estão fazendo e trabalhando muito por esse resgate, né? E, inclusive, não querem nem usar mais o termo vegano, porque acham que é um termo branco, porque foi realmente criado na Inglaterra, né? Por uma burguesia de lá, e então negam até mesmo o termo. Tem gente, muitas vezes até que tem essa confusão de achar que, poxa, mas e aí, vocês querem que povos originários, povos que vivem da caça e indígenas, que querem que essas pessoas parem de matar e virem veganas? Tem, e tem, vocês vão ouvir de pessoas veganas que sim, que querem.
eu não sou desse lado, né? Porque até mesmo se a gente desconsiderar a questão do respeito, né, a uma cultura e a um povo que tão sofrido, mas se a gente falar em números, né, essas pessoas não causam o impacto, ele é muito mínimo perto ao impacto que o sistema que é o sistema capitalista, né, que é onde realmente a gente está inserida, né, as pessoas que vivem na cidade estão inseridas. É essa engrenagem que a gente tem que barrar, a engrenagem da produção animal em grande escala. Mesmo eu posso até fazer um paralelo aqui com a questão da merenda ou do acesso das crianças a esses alimentos. Ainda está muito distante da gente conseguir trabalhar com essas crianças, porque são crianças que estão em famílias que mal vão ter a condição de comprar salsicha, que é um produto que comprovadamente que mata, né, que é cancerígeno. Como que eu vou falar para a criança que para ela não fazer mal para o animal e não comer, se é o que a família dela consegue comprar, é a salsicha? Ou é o embutido ali em geral, às vezes um hambúrguer, que é muito barato, porque não tem condições de comprar uma lentilha, que é um alimento rico, proteico, né? Então, mais longe ainda está de querer, desse movimento querer mudar alguma coisa nessa cultura dos povos originários. Pelo contrário, o que tem que fazer, como tu falou, é resgatar e tentar fazer esse resgate das relações, né, do ser humano. E é difícil mesmo, realmente, o ser humano ele não se vê como um ser, como tu falou, interdependente, né, que depende daquele meio, que faz parte, né, do meio, que a gente é meio ambiente, mas que o meio também, a gente também impacta esse meio, né, ao mesmo tempo que é dali que a gente retira a sobrevivência, a gente também impacta, e de diferentes formas, né, nesse meio. Então, é uma reflexão que ela precisa ser feita assim, e tem que ser considerada, e nunca foi meu ponto, assim, até porque eu não estou inserida, né, próxima a povos originários, mas se tu quiser, eu posso, de alguma forma, a gente troca aqui um contato e eu até te passo esses grupos que batem fortemente nessa questão do retorno ao resgate e inclusive, questionam quando a gente fala assim, alimentação tradicional, né, fala um pouco sobre os problemas da alimentação tradicional. Opa, mas tradicional o que é? O colonizado é tradicional ou dos povos originários, que traz realmente a tradição da alimentação do que tem aqui na nossa terra, né? Então, eu acho que isso vai te ajudar e vai te trazer até um afago, assim, de ver que o movimento tem esse olhar e tem gente trabalhando de forma bastante séria e aprofundada nessa conexão. Obrigada, Joana. Fico feliz de saber que tem. Se você puder me passar seu contato, eu entro em contato com você, eu coloco meu contato aqui. Tá, eu vou colocar no chat aqui. E essa reflexão que vocês estavam trouxeram, de alguma forma, dialoga muito com a prática da agroecologia. É uma prática, até o Papa Francisco escreveu uma carta e chamou muita atenção um conceito na carta. O Papa eu vejo não como líder religioso, mas como aquela carta ecológica que ele lançou em 2023, ele traz a ideia do antropocentrismo situado, está no parágrafo 67. E é muito interessante porque é um pouco aquilo que você estava colocando, Giovânia. Não posso compreender-me sem compreender essa situacionalidade, como diria aquela filósofa estadunidense, Donna Haraway, que fala um pouco dessa situacionalidade. Mas eu queria, Joana, eu sei que você está sendo ainda generosa com o tempo que eu tinha te solicitado no convite, mas eu queria as tuas palavras finais para que a gente pudesse... A professora Fabiola, não sei se você chegou a escutar, mas também me coloco nelas, não sei se a professora Cláudia, a Célia, a Giovânia, a gente sai muito inquietado, certo? Tipo, a gente já vai abrir a geladeira da gente, a despeça e vai ver, meu Deus, vamos tentar. Então, assim, penso que isso nos provocou e esse é um pouquinho da rede. É uma rede que não está só preocupada por um academicismo, mas sim por uma experiência
entre ciência e fé, ciência e política, ciência e cultura. Então, você abriu nosso ano de forma muito primorosa. Então, eu passo para ti as palavras finais aí, para que a gente continue o processo. Beleza. Bom, palavras finais, né? O que escolher? Primeiro, assim, eu diria que eu sigo à disposição para a gente fazer outras formas de contato, né? Já coloquei ali no chat para a Giovânia o meu e-mail e contato de Instagram também. Bom, eu diria que a gente tem muito trabalho pela frente e que, sim, a ideia aqui é chacoalhar mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre finalizo as minhas falas, que é do José Pacheco, que é um educador, ele é português, né, Escola da Ponte, bom, vocês conhecem mais ele do que eu, e eu adoro essa frase dele, é urgente interferir humanamente no íntimo das comunidades humanas, questionar convicções e fraternamente, que eu espero que tenha sido de forma fraterna, incomodar os acomodados. Eu acho isso sensacional, porque é isso que eu tenho feito, eu acho, né? Eu tenho incomodado, não só acomodados, né? Pessoas que também gostam, como vocês, que estão propensas aí, dispostas a se incomodar e a mudar. E a gente tem bastante trabalho pela frente para mudar realmente o sistema e sair um pouco das ilusões, né? Das esperanças no que dentro do sistema que existe, né? E trazer alternativas autônomas, como inicialmente o Humberto trouxe, né? De certa forma, a gente aqui é como se fosse um grupo anarquista, né? Não sou anarquista, mas compactuo com muito do anarquismo, principalmente dessa forma autônoma, né? Independente. E eu acredito, pelo que eu estudei e vivenciei até agora, que vai ser dessa forma, autônoma e independente, que a gente vai conseguir mudar, né, a nossa realidade, mudar a realidade que a gente quer que mude e precisa. Muito obrigado, Joana, pela tua disponibilidade. Eu sei que devo reconhecer que fiz o convite não com muita antecedência, mas você, de forma muito generosa e disponível, se prontificou. O grupo aparece pequeno, mas ele tem uma rede muito ativa e, com certeza, a gente vem fazendo essa caminhada e temos algumas iniciativas que depois podemos estender o convite para você também, porque é um movimento que quer discutir a ecologia integral desde uma perspectiva filosófica, mas não uma filosofia eurocêntrica, é uma filosofia de pensar a vida, de pensar as relações, e eu vejo que você trouxe essas inquietações. Eu, pessoalmente, gostei muito, saí muito inquietado, e entendo que isso colaborará muito com o nosso grupo. E também conta conosco quando a gente puder também colaborar de alguma maneira. Tá bom? Agradeço a todos os participantes e nos encontramos no último sábado de cada mês com uma videoconferência sobre ecologia integral à luz da filosofia ou da prática filosófica. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo sábado e vamos olhar a geladeira, a despensa e aquilo que vamos comprar. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.